Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma palestra de atualização desenvolvida pelo Instituto LivreNet. Temos a honra de receber em nosso estúdio hoje o professor Luiz Delori, que é mestre e doutor em Processo Civil pela USP, também é mestre em Direito Constitucional pela PUC São Paulo, professor e autor de várias obras jurídicas. A temática da qual o professor vai tratar é recursos e agravo nos próprios autos. Professor Delori, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Saulo. Um prazer estar aqui, uma honra estar aqui para vocês. Esse projeto LivreNet é algo sensacional. Antes de começar propriamente, a gente precisa falar nisso, porque é uma forma de democratizar o acesso ao ensino, o acesso ao debate jurídico de qualidade. O blog, tenho certeza que todos já conhecem, Atualidades, é uma coisa sensacional. Eu, mesmo como professor, sempre acompanho temas muito atuais dos mais diversos ramos do direito. Então, para mim, é um prazer e uma honra estar aqui para a gente trabalhar com recursos. Muito obrigado, professor Delori. Fica à vontade. Muito obrigado. Prezados, como vão? Bom dia, boa tarde, boa noite ou, quem sabe, boa madrugada. Outra grande vantagem dessa conversa via internet é que a gente pode, a qualquer momento, acompanhar, a qualquer momento, debater. É uma beleza, uma maravilha isso que a gente tem aqui, essa condição que a internet nos dá. Pois bem, vamos propriamente agora trabalhar. O tema do nosso encontro de hoje qual é? Recursos. Recursos de uma forma geral e em específico agravo. Mas qual agravo? O sistema processual civil brasileiro conhece hoje 4 agravos. E eu vou tratar o foco agravo nos próprios autos, ou agravo de decisão denegatória, agravo do 544, agravo que passou por uma alteração relativamente recente e que tem dado ainda alguns problemas, algumas discussões, algumas dúvidas. E o objetivo é esse. Os senhores já sabem, nós temos 3 aulas, ou melhor, uma palestra dividida em 3 partes. Na primeira parte, eu vou tratar de recursos de uma forma geral. Na segunda parte, eu vou tratar dos 4 agravos. E na terceira e última parte, eu vou focar no agravo nos próprios autos. Perfeito? Então, a primeira parte do nosso encontro, recursos de uma maneira geral. Segunda parte, os 4 agravos. E a última parte, o agravo nos próprios autos, que é o foco do nosso encontro. Perfeito? Costuma-se afirmar, não sem ser bem verdade, que recurso é algo complexo no sistema processual brasileiro. Debate-se agora uma mudança no Código de Processo, tentou-se simplificar, mas a gente percebe que o sistema está muito parecido, mesmo se o projetado código venha a ser aprovado, está muito parecido com o atual Código de Processo Civil. Mas o que eu destaco já de início? Normalmente, na graduação, em pós, em curso preparatório, o que a gente vê? A gente trabalha cada recurso separadamente. A gente vai ver primeiro os recursos e depois vai analisar o seu cabimento. Eu proponho para vocês uma inversão. Fica mais fácil trabalhar no sentido inverso. Como assim no sentido inverso? A gente primeiro vê quais são as decisões judiciais para, a partir das decisões judiciais, analisar quais são os recursos cabíveis. Perfeito? Então eu vou inverter um pouco, até pela limitação de tempo nossa, eu vou inverter um pouco o usual em relação à parte recursal. Mas, de forma bem breve, vamos trabalhar um pouquinho, bem breve, um pouco a respeito do recurso em si. O que é recurso? Recurso é ato voluntário da parte que busca, na mesma relação processual, reformar, anular ou complementar a referida decisão judicial. De novo, recurso é ato voluntário da parte. Portanto, para algo ser considerado como recurso, há necessidade do quê? Vontade da parte.
Por isso, reexame necessário, previsto no 475 do CPC, a necessidade de uma segunda análise de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública. Reexame necessário não é tecnicamente recurso. Por quê? Porque não há a vontade do ente estatal. Claro que o ente estatal pode recorrer, mas se não houver recurso, haverá reexame necessário, que recurso não é. Portanto, ato voluntário da parte, que no mesmo processo não se trata, portanto, de uma outra relação jurídica processual. Existem as chamadas ações de impugnação autônoma, que são meios de impugnar decisão judicial, porém não são recurso. Por quê? Porque dão origem a um novo processo. Exemplo, ação rescisória. Exemplo, mandado de segurança. Exemplo, habeas corpus. Como se trata de uma nova relação processual, não é recurso. Mas como? Ação de impugnação autônoma. Então, ato voluntário no mesmo processo que busca reformar, anular ou complementar. Reforma, alteração da decisão, erro no julgamento. Anulação, erro de forma, erro de processamento, necessidade de uma nova decisão, refazer a decisão porque a forma não estava correta. E complementar, esclarecer ou integrar a decisão quando estivermos diante de um vício de omissão, contradição, obscuridade, que os senhores sabem, cabível seriam os embargos de declaração. Perfeito? Prosseguindo. Recurso, portanto, foi conceituado. Agora, quais são os recursos previstos no sistema processual brasileiro? Nós temos o chamado princípio da taxatividade, previsto no artigo 496 do CPC. De novo, taxatividade previsto no artigo 496 do CPC, que é esse aqui que eu estou reproduzindo para os senhores no nosso quadro, para facilitar o nosso debate. O que significa o princípio da taxatividade? Só é recurso aquilo que estiver previsto em lei como tal. Ou seja, é um rol taxativo. Só é recurso o que está na lei. Apenas aquilo que o legislador indicar como recurso é que poderá ser considerado como tal. Perfeito? Entenderam a lógica? E quais são os recursos que nós temos no sistema processual civil brasileiro? Estão aqui, artigo 496 e seus 8 incisos. Apelação, agravos, como disse aos senhores, são 4 agravos, embargos infringentes, que toda reforma que se fala pensa em acabar com os embargos infringentes, mas ele acaba ressuscitando, né? Até brinco às vezes quando estou falando que os embargos infringentes são o Highlander do processo civil, né? Todo mundo quer matar os embargos infringentes, ele vai lá e ressuscita. Né? No projeto de novo CPC, a versão original no Senado acabava com os infringentes. A última versão na Câmara, neste momento, ressuscitou os infringentes. Enfim, infringentes, embargos de declaração, recurso ordinário, especial e extraordinário para Tribunal Superior e também embargos de divergência. Perfeito? Então temos aqui 8 recursos, lembrando que o agravo tem a sua subdivisão para 4 recursos. São estes os 8 recursos do CPC. E aí os senhores vão perguntar, Delori, só isso mesmo? Acabou? São só esses 8 recursos? Não necessariamente. Por quê? Porque fora do CPC nós temos também outras previsões, outras possibilidades de recurso. O principal é isso, mas nós temos, por exemplo, na Lei 9.099, um recurso que cabe de sentença que não recebe o nome de apelação. E que na falta de nome, recebe o nome de recurso, e que na falta de nome, a doutrina e a prática, a própria jurisprudência, deu o nome de recurso inominado. Não sei se já pararam para pensar como é curioso isso, né? O recurso não tem nome. Só que o pessoal do direito, o pessoal do processo civil é tão desesperado para catalogar tudo, né? Não, recurso é gênero, precisa ser uma espécie. Então dá-se o nome de recurso sem nome.
Como o recurso sem nome ia ficar esquisito, ficou recurso inominado, que é o uso, é o nome consagrado pelo uso no que diz respeito ao recurso de sentença no juizado especial civil. Perfeito? Mas, prosseguindo, temos então, do básico, estes 8 recursos previstos no CPC. Além, no artigo 500, da figura do recurso adesivo, que também não é o foco do nosso encontro de hoje. Mas existem 4 possibilidades dentre esses 8 do recurso adesivo, segundo o artigo 500 do Código de Processo Civil. Pois bem, qual é a minha sugestão para os senhores? Vamos inverter, que é o que eu disse agora há pouco. Usualmente a gente analisa cada um destes recursos e vai ver quando ele é utilizado. Vamos inverter. Vamos começar a trabalhar pelas decisões. Como assim pelas decisões? O juiz no processo pode proferir uma série de decisões. Seja o juiz de primeiro grau, seja o desembargador ou ministro nos tribunais. Desembargador nos tribunais intermediários, ministro nos tribunais superiores, os senhores estão cansados de saber isso. Pois bem, quantas são as possíveis decisões proferidas por um juiz? 5. O juiz, o magistrado de uma forma geral, pode proferir 5 decisões. 3 decisões pelo juiz de primeiro grau e 2 decisões pelos desembargadores e ministros. Inverte a lógica. Quais são as 3 decisões que um juiz de primeiro grau pode proferir? Artigo 162 do CPC. E o artigo 162 do CPC traz, nos seus 3 parágrafos, 3 possíveis decisões. Quais são essas 3 possíveis decisões? Sentença, interlocutória, decisão interlocutória e despacho. Portanto, o juiz de primeiro grau profere sentença, interlocutória ou despacho. São as 3 possíveis decisões de um juiz de primeiro grau. Despacho, começa de baixo para cima. Despacho serve apenas para dar andamento, mero andamento, diga a parte contrária, autos ao MP, manifeste-se as partes. É só dar um andamento no processo. Apesar de receber o nome de decisão, tecnicamente não há uma decisão no sentido de escolha entre a possibilidade A e a possibilidade B. Já na interlocutória, há sim decisão. O juiz pode deferir ou indeferir a prova. O juiz pode conceder ou negar a antecipação de tutela. Ou seja, dentre 2 ou mais possibilidades, o juiz opta por uma. Porém, o processo prossegue. E, finalmente, a sentença, que até 2005 tinha uma forma fácil de visualizar, que sentença era o ato que extinguia o processo, com ou sem mérito. Na reforma de 2005, que alterou o processo de execução, que também não é o foco nosso hoje, o código acabou piorando do ponto de vista didático o conceito de sentença. O código hoje fala, sentença é o ato que implica uma das situações do artigo 267 ou 269. E o que é o 267 do CPC? Extinção do processo sem resolução de mérito. E o que é o 269? Decisão de mérito. Ou seja, despacho só dá andamento. Interlocutório, o juiz decide entre 2 ou mais possibilidades, porém o processo prossegue. E na sentença, o juiz ou extingue sem mérito ou julga procedente ou improcedente. Para facilitar, acaba o processo em primeiro grau. O juiz aprecia a lide ou extingue o processo sem resolução de mérito, sem análise da lide. Perfeito? Prosseguindo. E o desembargador? E o ministro? Desembargador e ministro podem proferir 2 decisões. Uma delas é a decisão colegiada, em que pelo menos 3 desembargadores vão se manifestar. Os senhores sabem disso. Relator, revisor e terceiro. Decisão colegiada que recebe o nome, todo mundo está cansado de saber, de acórdão. Portanto, no âmbito dos tribunais, não vamos ter a figura de sentença ou interlocutória. Teremos a figura do acórdão, segundo o artigo 163 do Código de Processo Civil. Acórdão, decisão colegiada.
Mas, além desta decisão colegiada, cada vez mais a partir de meados dos anos 90 e cada vez mais desde então, existe a possibilidade de o relator, o principal responsável pela causa, julgar sozinho, julgar sem a participação dos outros desembargadores ou ministros. Isso é a denominada decisão monocrática. Portanto, o desembargador ou ministro pode proferir de forma colegiada acórdão ou decisão monocrática. Decisão monocrática prevista no artigo 557 do Código de Processo Civil. Que não sei se já pararam para ver, mas esse artigo 557, com o devido respeito ao legislador, é um verdadeiro desastre. Para não me alongar, talvez seja caso único no mundo. É um artigo que tem 3 parágrafos, mas não tem parágrafo terceiro. É verdade, se quiser para um pouco, dá um pause aqui na palestra, vai ver no código, joga no Google aí o CPC, abra na página do Planalto e veja lá. Tem 3 parágrafos, mas não tem parágrafo terceiro. Tem parágrafo primeiro A, parágrafo primeiro e parágrafo segundo. É surreal. Né? Não sabe contar o legislador, de novo, com a devida vênia? É um absurdo. Né? Tinha que resolver isso daí. Mas enfim, temos então 5 possíveis decisões. 2 para tribunal, 3 para primeiro grau. De novo, primeiro grau, sentença, interlocutória e despacho. Segundo grau ou grau superior, acórdão e monocrática. Perfeito? Você lembra disso? Você sabe disso? Você lembra que existe a sentença, a interlocutória, despacho, acórdão, monocrática. São 5 para a gente lembrar. É mais fácil do que os 8 recursos. De novo, inverte a lógica. Pois bem, qual é a ideia? A partir de cada uma dessas decisões, nós teremos o recurso cabível. Veja nesse quadro. Sentença. Sentença vai ser atacada por quê? Vocês sabem. Apelação. Decisão interlocutória vai ser atacada por o quê? Vocês sabem. Agravo. Despacho. Artigo 504 do CPC. Despacho é irrecorrível. Vamos para o tribunal. Decisão monocrática. Monocrática primeiro. É atacada por agravo. E acórdão? O resto. Como assim? O resto. Sentença, apela. Interlocutória, agrava. Monocrática, agrava. O que não foi isso? Os outros recursos cabem de acórdão. Não fica mais fácil? Eu não tenho a menor ideia para que serve o recurso ordinário. Serve para atacar? Acórdão. Facilita a nossa vida. E, lembrando, vai ter um que vai ser diferente, que serve para esclarecer. Qual é que serve para esclarecer? Embargos de declaração, que cabem de todas as decisões. Não fica mais fácil? Portanto, sentença, apela. Interlocutória, agrava. Monocrática, agrava. Acórdão, o resto. Despacho, irrecorrível. Não facilitou? De 8 decisões, diminuímos para 4, porque despacho é irrecorrível. E lembrando que os embargos de declaração cabem das 4. Sentença, interlocutória, acórdão e monocrática. Perfeito? Na sequência, a gente vai analisar o cabimento dos 4 agravos. Obrigado pela atenção e até mais.